Tire isso no chão e esqueça. Não parece um conselho, parece uma provocação. Uma ordem curta demais para um mundo obcecado por manuais, ferramentas e soluções complexas. Justamente por isso ela funciona. Porque ninguém ensina a agricultura assim. Ninguém constrói uma indústria inteira dizendo para você simplesmente jogar algo no solo e ir embora. Essa frase interrompe o padrão mental logo nos primeiros segundos. E quando o padrão quebra, a atenção fica presa. Essa é a técnica japonesa que assusta a indústria. Essa frase não é decorativa. Ela define o campo de batalha. De um lado, uma técnica simples, antiga, quase invisível. Do outro, um sistema inteiro baseado em controle, intervenção constante e dependência. Não é uma disputa entre métodos agrícolas. É um confronto entre autonomia e mercado. Entre deixar a natureza trabalhar e vender soluções para corrigi-la. A história começa no Japão do pós-guerra. Um país devastado com solos cansados e fome generalizada. A agricultura moderna chega prometendo eficiência. Mais máquinas, mais fertilizantes, mais química. Tudo parece científico, organizado, inevitável. Mas é exatamente nesse cenário que um jovem cientista começa a perceber algo que ninguém quer ouvir. Quanto mais tentamos consertar a terra, mais frágil ela se torna. Não estávamos curando as doenças das plantas, estávamos causando elas. Essas duas frases são o eixo de tudo. Não são metáforas, são um golpe direto na lógica dominante. Se as doenças não são falhas naturais, mas consequências da intervenção humana, então todo o modelo precisa ser questionado. E questionar o modelo significa questionar quem lucra com ele. A partir desse ponto, a conversa deixa de ser sobre jardinagem ou agricultura alternativa. Ela passa a ser sobre poder. Quem decide o que é correto fazer com o solo. Quem define quais técnicas são válidas. Quem ganha quando o agricultor se torna dependente de insumos externos para produzir algo que antes crescia sozinho. O mais desconfortável é que essa técnica não promete milagres instantâneos. Ela não oferece picos rápidos de produtividade. Ela oferece algo muito mais perigoso para o sistema estabilidade ao longo do tempo. Solo que melhora ano após ano. Plantas que se fortalecem sem exigir mais produtos. Custos que diminuem em vez de aumentar. E exatamente por isso essa técnica nunca foi amplamente ensinada. Não porque não funcione, mas porque funciona fora da lógica de venda recorrente. Ela não cria clientes fiéis. Cria pessoas independentes. E independência não é um bom produto. O que você está prestes a ver não é uma teoria escondida. É uma prática observada, repetida e documentada ao longo de décadas. Simples demais para ser patenteada. E poderosa demais para ser ignorada sem causar desconforto. Masanobu Fukuoka não surgiu como um rebelde. Ele foi formado dentro do sistema. Graduado em microbiologia vegetal, trabalhou como fitopatologista, estudando doenças de plantas com métodos científicos rigorosos. Ele acreditava, como todos ao seu redor, que cada problema agrícola tinha uma solução técnica específica. Um fungo exigia um produto. Uma praga exigia outro. Um solo fraco exigia correção química. Era assim que a ciência agrícola moderna operava. Mas a observação prolongada começou a gerar uma contradição impossível de ignorar. Sempre que uma solução era aplicada, surgia um novo problema. A doença mudava. A praga retornava mais resistente. O solo exigia doses cada vez maiores de fertilizantes para produzir o mesmo rendimento. Esse ciclo não indicava progresso. Indicava dependência crescente. Após abandonar o cargo oficial, Fukuoka retornou à fazenda da família na ilha de Shikoku. Lá, ele começou a testar algo que à época soava irracional, reduzir intervenções ao mínimo absoluto. Ele parou de arar o solo, abandonou fertilizantes sintéticos, deixou de aplicar pesticidas. Em vez de combater plantas espontâneas, passou a observá-las como parte do sistema. A ciência moderna hoje ajuda a explicar o que ele percebeu intuitivamente. Solos não revolvidos mantêm estruturas físicas estáveis, que favorecem infiltração de água, trocas gasosas e atividade biológica.
Estudos de longo prazo mostram que a aração constante quebra agregados do solo, acelera a perda de matéria orgânica e expõe micro-organismos à oxidação. Em termos simples, arar ventila o solo até ele perder vida. Além disso, a diversidade vegetal cria resiliência. Sistemas com múltiplas espécies reduzem surtos de pragas porque interrompem ciclos reprodutivos. Isso é amplamente documentado em agroecologia. Monoculturas, por outro lado, funcionam como ambientes ideais para explosões populacionais de insetos específicos, exigindo controle químico contínuo. Outro ponto crítico é a água. Solos cobertos por palha e vegetação mantêm temperaturas mais baixas e evaporam menos umidade. Pesquisas indicam que a cobertura permanente pode reduzir a evaporação em até 70% em climas quentes. Em um país como o Japão do pós-guerra, onde recursos eram escassos, essa eficiência fazia diferença real. Fukuoka não rejeitava a ciência. Ele rejeitava a fragmentação. Em vez de estudar plantas isoladamente, ele observava o sistema como um todo. Essa abordagem sistêmica era rara em uma época dominada por especializações estreitas. E justamente por isso suas conclusões pareciam ameaçadoras. Elas sugeriam que muitos problemas não precisavam de novos produtos, mas de menos interferência. Com o tempo, seus campos começaram a apresentar algo incomum: estabilidade. Não picos espetaculares, mas rendimentos consistentes ano após ano, com custos cada vez menores. Em um mundo agrícola acostumado a promessas de crescimento rápido, essa constância silenciosa parecia pouco impressionante. Até que comparações começaram a ser feitas. Para entender por que a técnica de Fukuoka funciona, é preciso abandonar uma ideia muito comum, a de que o solo é apenas um suporte físico para plantas. Na realidade, o solo saudável é um ecossistema complexo, vivo, dinâmico, onde bilhões de organismos microscópicos trabalham em cooperação constante. Bactérias, fungos, protozoários e insetos formam uma rede invisível que regula nutrientes, água e proteção contra doenças. Um dos componentes mais importantes dessa rede são os fungos micorrízicos. Eles se conectam às raízes das plantas e ampliam drasticamente a capacidade de absorção de nutrientes. Estudos mostram que essas redes podem aumentar em dezenas de vezes a área efetiva de contato das raízes com o solo. Em troca, as plantas fornecem açúcares produzidos pela fotossíntese. É uma parceria evolutiva antiga, eficiente e extremamente estável. Quando o solo é arado, essa rede é literalmente destruída. Cada passagem de arado quebra filamentos fúngicos que levaram meses ou anos para se formar. O resultado imediato pode parecer positivo: o solo fica fofo, visualmente limpo, mas biologicamente ele se torna mais pobre. Nutrientes deixam de circular naturalmente e passam a precisar ser adicionados artificialmente. Pesquisas em microbiologia do solo confirmam que sistemas não revolvidos mantêm maior diversidade microbiana e melhor estrutura física. Agregados estáveis protegem matéria orgânica da decomposição rápida, permitindo que o carbono permaneça no solo por mais tempo. Esse carbono não é apenas um indicador ambiental. Ele é fundamental para a retenção de água, troca de nutrientes e estabilidade das plantas. Outro fator crítico é a cobertura do solo. Em campos manejados com palha e vegetação permanente, a temperatura do solo pode ser vários graus mais baixa durante o verão. Isso reduz estresse hídrico e protege micro-organismos sensíveis ao calor. Além disso, a cobertura física dificulta o crescimento explosivo de plantas oportunistas, reduzindo a necessidade de controle manual ou químico. O que Fukuoka percebeu sem linguagem técnica foi que o solo sabe se organizar quando não é constantemente perturbado. Em vez de tratar cada problema isoladamente, ele permitiu que o sistema se autorregulasse. Pragas não desapareciam por completo, mas deixavam de causar danos significativos. Doenças surgiam, mas não se espalhavam de forma descontrolada. Essa lógica sistêmica contrasta diretamente com a abordagem industrial, que fragmenta o problema em partes vendáveis. Um produto para cada sintoma, um insumo para cada deficiência,
criada pela própria intervenção anterior. Ao romper esse ciclo, a técnica japonesa não apenas melhora a saúde do solo, mas elimina a necessidade de muitas soluções comerciais. É aqui que a narrativa começa a incomodar. Porque se a fertilidade pode ser restaurada sem compras constantes, toda uma cadeia de valor perde relevância. E essa implicação não é teórica. Ela se manifesta diretamente nos custos, na autonomia do agricultor e na estabilidade da produção ao longo do tempo. A solução prática que Fukuoka desenvolveu parecia simples demais para ser levada a sério. Ele começou a misturar sementes com argila fina e matéria orgânica, moldando pequenas bolas secas ao sol. Essas bolas protegiam as sementes de pássaros, insetos e da exposição direta. Quando a chuva vinha, a argila se desfazia lentamente, liberando as sementes exatamente no momento certo para germinar. Essa técnica resolveu vários problemas ao mesmo tempo. Não exigia preparo do solo, não exigia irrigação constante, não exigia fertilizantes químicos. Em ambientes degradados, onde a semeadura convencional falhava repetidamente, as bolas de argila aumentavam significativamente a taxa de estabelecimento das plantas. Projetos de restauração ecológica em regiões semiáridas relataram taxas de germinação até 3 vezes maiores em comparação com a semeadura direta exposta. Mas o verdadeiro impacto dessa técnica não foi agrícola. Foi econômico. Qualquer pessoa podia fazer bolas de argila com as próprias mãos. Não havia equipamento especializado, não havia insumos patenteados, não havia dependência de fornecedores. E é exatamente aqui que o método deixa de ser ignorado e passa a ser incômodo. Não se pode patentear uma bola de argila. Não se pode vender licenças por não fazer nada. Não se pode cobrar royalties por deixar a natureza trabalhar. Essas 3 frases explicam por que essa técnica nunca foi adotada em larga escala por instituições oficiais. Um método que reduz custos, elimina compras recorrentes e devolve autonomia ao agricultor não se encaixa em modelos de negócio baseados em venda contínua. Ele quebra a lógica de dependência. Relatórios econômicos mostram que grande parte do lucro na agricultura industrial não vem da produção de alimentos em si, mas da venda de insumos ao longo do ciclo produtivo. Fertilizantes, pesticidas, sementes híbridas e máquinas representam uma cadeia integrada. Remover um elo dessa cadeia afeta todo o sistema. A bola de argila remove vários elos de uma vez. Além disso, a técnica é difícil de controlar. Ela pode ser replicada localmente, adaptada a diferentes contextos e compartilhada sem autorização. Em projetos comunitários de reflorestamento, isso reduziu custos em ordens de magnitude. Onde antes eram necessários grandes orçamentos e contratos, agora bastavam pessoas, sementes e argila. Do ponto de vista institucional, isso representa perda de controle. Métodos descentralizados não geram dados centralizados, contratos recorrentes ou dependência técnica. Eles se espalham horizontalmente de pessoa para pessoa. E esse tipo de difusão é praticamente impossível de conter. É por isso que a bola de argila não aparece em manuais oficiais apesar de seus resultados. Não porque seja ineficaz, mas porque ela funciona fora do circuito econômico tradicional. E qualquer técnica que funcione fora desse circuito é vista como ameaça, não como solução. No primeiro ano, quase ninguém percebe nada de especial. O solo permanece coberto, aparentemente desorganizado. Plantas crescem misturadas. Não há linhas retas nem campos limpos no sentido industrial. Para observadores externos, parece improviso. Mas é exatamente nesse período que a base invisível começa a se reorganizar. No segundo ano, a diferença começa a aparecer onde poucos olham. A água permanece mais tempo no solo após as chuvas. A necessidade de irrigação diminui. Medições simples mostram aumento gradual de matéria orgânica, um indicador-chave de fertilidade real. Em sistemas convencionais, esse índice costuma cair ano após ano. Aqui ele sobe lentamente, mas de forma consistente. No quinto ano, a comparação se torna inevitável. Campos manejados com mínima intervenção mantêm produção estável, enquanto áreas vizinhas começam a exigir doses maiores de fertilizantes
para evitar queda de rendimento. A biodiversidade aumenta. Insetos predadores retornam, reduzindo naturalmente populações de pragas. Estudos em agroecologia mostram que sistemas diversos quebram ciclos de explosão populacional porque não oferecem um único hospedeiro dominante. No 10º ano, o solo já não reage como antes. Ele responde melhor. Chuvas intensas não causam erosão severa. A infiltração aumenta. Durante períodos secos, a umidade residual sustenta as plantas por mais tempo. Pesquisas de longo prazo indicam que solos não revolvidos podem dobrar o teor de carbono orgânico após uma década quando comparados a solos arados continuamente. Esse carbono melhora a estrutura, nutrição e estabilidade. Essa progressão temporal é fundamental para entender por que a técnica assusta. Ela não promete ganhos imediatos espetaculares. Promete algo muito mais raro: previsibilidade. Em vez de depender de ajustes constantes, o sistema melhora sozinho. Custos diminuem. Riscos se reduzem. Para agricultores endividados, isso significa margem de manobra. Para sistemas financeiros baseados em insumos recorrentes, isso significa perda de controle. O tempo também revela outra diferença crucial. Em sistemas intensivos, a produtividade máxima costuma ser seguida por declínio. O solo se esgota, a dependência cresce. Aqui o oposto acontece. O sistema se fortalece com o passar dos anos. Isso desafia a lógica de ciclos curtos, relatórios trimestrais e retornos rápidos. É por isso que muitos descartam a técnica cedo demais. Eles observam o primeiro ano e concluem que não funciona. Mas essa conclusão ignora o fator mais importante. Sistemas vivos precisam de tempo para se reorganizar. A agricultura industrial treina expectativas imediatas. A natureza opera em escalas mais longas. Quando se entende isso, a técnica deixa de parecer preguiça e passa a parecer estratégia. Não é fazer menos por negligência. É fazer menos para permitir que processos profundos ocorram. E processos profundos não produzem espetáculo, produzem estabilidade. Essa diferença de ritmo é o que separa intervenções cosméticas de transformações reais. E é exatamente isso que torna o método incompatível com modelos que dependem de urgência constante para vender soluções. À medida que os resultados se acumulam ao longo dos anos, a questão deixa de ser técnica e se torna estrutural. Não é mais sobre rendimento por hectare ou taxa de germinação. É sobre quem controla o processo. Um agricultor que depende de sementes patenteadas, fertilizantes químicos e pesticidas precisa comprar novamente a cada safra. Um agricultor que trabalha com sistemas regenerativos precisa apenas manter o equilíbrio do que já existe. É nesse ponto que a técnica japonesa deixa de ser curiosidade e passa a ser ameaça. Não porque ela destrua a indústria diretamente, mas porque ela oferece uma alternativa funcional fora do circuito de dependência. E alternativas funcionais são sempre mais perigosas do que críticas teóricas. La indústria não vende independência. Vende dependência. Essas duas frases condensam toda a atenção do vídeo. Elas não acusam indivíduos, elas expõem um modelo, um sistema que prospera quando o produtor se torna cliente permanente. Cada insumo vendido resolve um problema imediato, mas cria outro no ciclo seguinte. Esse mecanismo é amplamente documentado em economias agrícolas intensivas, onde a produtividade bruta aumenta, mas a margem líquida do agricultor diminui. Relatórios internacionais mostram que, em muitos países, agricultores gastam entre 30% e 60% da receita apenas com insumos. Isso significa que uma parcela significativa do trabalho não produz renda real, apenas mantém o sistema funcionando. Métodos que reduzem essa dependência alteram completamente a equação econômica. Menos custos significam mais autonomia, mesmo com produção semelhante. A técnica das bolas de argila não exige fidelidade a marcas, não cria contratos, não gera dados proprietários. Ela pode ser replicada, adaptada e transmitida sem autorização. Esse tipo de conhecimento não escala de forma vertical, mas horizontal. E é exatamente isso que o torna difícil de absorver por instituições centralizadas.
Outro aspecto pouco discutido é o psicológico. A dependência cria medo. Medo de errar a dose. Medo de perder a safra se um produto faltar. Medo de sair do protocolo recomendado. A independência cria responsabilidade, mas também liberdade. O agricultor passa de operador de instruções a observador ativo do próprio sistema. Esse deslocamento de papel é profundo. Ele muda a forma como decisões são tomadas. Em vez de reagir a sintomas, o foco passa a ser manter condições saudáveis de base. Isso reduz a necessidade de intervenções de emergência que costumam ser caras e estressantes. É por isso que a discussão raramente é feita nesses termos. Falar de independência expõe a fragilidade de modelos baseados em dependência. E fragilidade sistêmica não é algo que se promove em campanhas publicitárias. Ela é ocultada sob promessas de controle total. Quando essa lógica é compreendida, fica claro por que técnicas simples enfrentam tanta resistência silenciosa. Elas não precisam ser proibidas, basta que não sejam ensinadas. O silêncio mais uma vez cumpre seu papel. O que aconteceu com a técnica japonesa depois que Fukuoka a colocou em prática não seguiu o caminho tradicional de difusão científica. Ela não foi adotada por grandes instituições nem transformada em programa oficial. Em vez disso, espalhou-se de forma fragmentada, quase invisível, reaparecendo sempre que pessoas enfrentavam problemas que os métodos convencionais não conseguiam resolver. Em regiões áridas da África, projetos de restauração começaram a usar bolas de argila para reintroduzir vegetação nativa em solos considerados mortos. Relatórios de campo mostraram taxas de sobrevivência significativamente maiores em comparação com plantios convencionais, especialmente em áreas sem irrigação. O fator decisivo não foi tecnologia, mas timing natural. As sementes germinavam apenas quando as condições realmente permitiam. Na Índia, agricultores envolvidos com agricultura natural relataram redução drástica no uso de insumos químicos após alguns ciclos. Em muitos casos, a produtividade se manteve estável, enquanto os custos caíram de forma consistente. Isso não apareceu como manchete internacional, mas teve impacto real na vida de quem produzia. Menos dívidas, menos risco, mais previsibilidade. Em ambientes urbanos, a lógica também começou a reaparecer. Jardins comunitários em cidades europeias adotaram práticas de solo não revolvido e cobertura permanente. Estudos urbanos indicam que solos manejados dessa forma absorvem melhor a água da chuva, reduzindo alagamentos locais e a necessidade de manutenção constante. Em um contexto de eventos climáticos extremos, isso deixa de ser detalhe e passa a ser infraestrutura silenciosa. O ponto comum entre todos esses casos não é a fidelidade a um método específico, mas a rejeição da ideia de controle absoluto. Em vez de tentar forçar resultados, esses projetos passaram a criar condições. Essa mudança de postura altera completamente a dinâmica de decisão. O sucesso deixa de ser medido por respostas imediatas e passa a ser avaliado pela estabilidade ao longo do tempo. Com a disseminação de vídeos e relatos online, esse tipo de conhecimento passou a circular fora dos canais tradicionais. Pessoas veem, testam e adaptam. Não porque alguém autorizou, mas porque funciona. Esse tipo de transmissão não depende de currículos ou certificações. Ele depende de experiência direta. E experiência direta é difícil de refutar. Esse espalhamento descentralizado tem um efeito cumulativo. Cada comunidade que adota práticas de mínima intervenção reduz sua vulnerabilidade a choques externos. Cada solo regenerado representa menos dependência de cadeias longas e frágeis. O impacto individual pode parecer pequeno, mas em escala ele começa a alterar padrões. É nesse ponto que a técnica deixa de ser apenas japonesa. Ela se torna universal. Não como receita fixa, mas como princípio adaptável. Respeitar processos naturais, reduzir interferência desnecessária e permitir que sistemas vivos façam o que sempre fizeram melhor do que nós. Essa universalização prepara o terreno para o desfecho da história. Porque quando uma ideia simples começa a se repetir em contextos diferentes, com resultados semelhantes, ela deixa de ser coincidência.
Ela se torna um desafio direto a modelos que dependem de complexidade para se justificar. No final, a história dessa técnica não é sobre sementes, nem sobre argila, nem mesmo sobre agricultura. É sobre uma pergunta desconfortável que atravessa tudo o que você acabou de ouvir. Se um sistema funciona melhor quando você interfere menos, porque fomos ensinados a intervir o tempo todo. Se a natureza se organiza sozinha porque insistimos em controlá-la a qualquer custo. A resposta não está em falhas técnicas, está em incentivos. Sistemas econômicos prosperam quando criam dependência contínua. Quanto mais etapas, mais produtos. Quanto mais correções, mais vendas. Uma técnica que elimina etapas não é apenas eficiente, ela é subversiva. Ela reduz a necessidade de compra de atualização constante de soluções novas todos os anos. É por isso que essa prática nunca precisou ser proibida. Ela simplesmente não foi promovida. Não entrou em currículos, não apareceu em campanhas, não foi apresentada como opção viável. O silêncio foi suficiente, porque silêncio direciona escolhas tanto quanto proibição explícita. Ao longo de décadas, a narrativa dominante nos convenceu de que fazer mais é sempre melhor. Mais força, mais química, mais controle. Mas os resultados mostram outra coisa. Solos mais fracos, plantas mais dependentes, agricultores mais endividados, cadeias de produção mais frágeis. Em contraste, onde a interferência diminui, a estabilidade aumenta. Essa não é uma promessa utópica, é uma observação repetida. Sistemas vivos recompensam paciência. Eles penalizam excesso de controle. A técnica japonesa apenas torna isso visível de forma prática. Não exige fé, exige tempo, e talvez seja exatamente isso que a torna tão difícil de aceitar. Porque tempo não pode ser acelerado, não pode ser comprado, não pode ser vendido em embalagens, ele apenas passa. E enquanto passa, revela quais sistemas são sustentáveis de verdade. Você não precisa acreditar em tudo isso para que funcione. As plantas não precisam da sua concordância. O solo não responde à ideologia. Ele responde a condições. Quando essas condições são respeitadas, a vida se reorganiza. Cada bola de argila é uma pequena revolução. Essa frase não fala de grandes gestos. Ela fala de repetição silenciosa. De pequenas ações que não pedem permissão, de escolhas que não dependem de sistemas centrais para existir. Cada bola lançada no solo é uma decisão de confiar menos em correções externas e mais em processos naturais. E é assim que mudanças reais costumam acontecer. Não com anúncios grandiosos, mas com práticas que funcionam e se espalham porque fazem sentido. De pessoa para pessoa, de campo para campo, de solo para solo. Quando você entende isso, a pergunta final deixa de ser "isso funciona". A pergunta passa a ser outra. Quantas coisas deixaram de funcionar porque fomos ensinados a nunca parar de interferir?